Aleluia. Amados, eu quero ministrar uma rápida palavra, e creio e confio no Senhor que pelo Espírito Santo eu vou conseguir ministrar essa palavra pelo Espírito. Palavra simples, mas que o Espírito Santo possa trazer aos nossos corações a revelação dessa palavra em nome de Jesus, amém? Quando eu me coloco em oração, pedir ao Senhor uma palavra para ministrar na igreja, eu nunca penso em uma palavra boa, bonita. Eu peço ao Espírito Santo para me trazer ao meu espírito a necessidade da igreja. Senhor, eu quero que o Senhor fale algo sobre o que a igreja precisa. Que às vezes é a vontade do pregador, né, do pastor, e a vontade do Senhor. E é importante a gente se colocar diante do Senhor, tendo o coração rendido para que Ele possa fazer a vontade dEle. E eu oro, e eu penso, Senhor, o que a igreja precisa? Eu fico meditando. Senhor, eu não vejo como Tu vê. Tu sabe de tudo. E veio no meu espírito hoje uma palavra, perseverança. Você pode dizer amém? A palavra que veio foi perseverança. Que a gente possa falar sobre perseverança. Quero ensinar a igreja rapidamente sobre perseverar. É algo muito simples. Amém? Mas é a vontade do Senhor. Nós não sabemos de tudo, por mais que estudemos a palavra, por mais que nos apliquemos em ouvir e ouvir outra vez. A gente está sempre precisando da ajuda do nosso amado amigo Espírito Santo, que Jesus disse que é o ajudador, o paracleto, aquele que nos levaria a toda a verdade. Ele nos guia. Nem orar, a Bíblia diz que a gente sabe orar de forma conveniente, né? A Bíblia diz que Ele nos ajuda a orar como convém, né? Nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz, Romanos 8. Às vezes a gente ora de forma inconveniente, a gente ora baseado naquilo que está apertando a nossa alma. As pressões vêm e a gente ora baseado naquilo, mas a gente nem sabe de fato a causa das pressões. O Espírito conhece todas as coisas. E eu tenho algo para falar nessa noite a respeito de perseverar, amém? Eu quero ler o primeiro texto com você, em Hebreus 10, do versículo de número 35 ao 39. Amém? Quero que todo mundo leia comigo aqui. Fica mais dinâmico, né? Para a gente todos lermos numa só versão. Hebreus 10, 35 a 39. Diz assim, por favor, todos prestem atenção, amém? Todos aqui comigo. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Mais um. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém? Por muitas vezes temos ensinado, amados, sobre fé. Essa igreja nasceu nessa base, né, da gente falar sobre fé, na base da fé. Fizemos uma escola que todo mundo conhece, eu, a pastora e muitos irmãos, a Ruth, irmão Antônio Nunes, Dani Trajano, Neuzinha, né? Fizemos o Rema, e é uma escola da fé, né? O Kenneth Reagan foi um homem de muita fé e ensinou a palavra da fé. E a gente está sempre repetindo as mesmas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já sabemos disso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário, né? Deus espera que aqueles que dele se aproximam creiam que Ele é real e galardoador daqueles que o buscam. Mas deixa eu te dizer algo. É importante você saber que fé e perseverança andam lado a lado. Você está comigo? Porque a gente não pode, amados, deixar que nenhuma situação nos leve a pensar que a fé vai ser sempre algo automático, imediato. Nem sempre. Nós não entendemos, amados, os processos da fé. Não entendemos o tempo que as coisas se geram. Eu estou falando isso para ajudar a quebrar a ansiedade que às vezes fica assolando a nossa alma.
E a ansiedade, juntamente com medo, dúvida, são dos principais inimigos da nossa fé. E, amados, às vezes a nossa fé é legítima, é verdadeira. Jesus disse que se você tem uma fé verdadeira, legítima, embora ela seja pequena, né, ele fala como um grão de mostarda, mas um grão de mostarda não é só porque Jesus disse que era pequenininha, não. Porque Jesus disse, muitas vezes ele falou, esse ensinamento é meio errôneo, né? Mas a tua fé pode ser muito pequena. Jesus não estava querendo ensinar que a gente deveria ter uma fé pequena. Ele estava falando que a gente deveria ter uma fé real. Porque o grão de mostarda, apesar de ser pequeno, ele era verdadeiro. Jesus estava falando de uma fé legítima. O grão de mostarda é muito pequeno, quase não dá para ver, porém, é verdadeiro. Se você lançar ele no solo fértil, ele vai dar a planta, a hortaliça. Não é verdade? Era sobre uma fé legítima que Jesus estava falando. Senão, em outros momentos, Jesus não teria dito, repreendendo os apóstolos, homens de pequena fé. Né? Por que vocês são tão medrosos? Por que a vossa fé é tão pouca? Na verdade, Jesus sempre ensinou que nós devemos ter uma fé maior, né? Exercitar nossa fé. Então, a fé como um grão de mostarda é uma fé verdadeira, uma fé legítima. Às vezes, nós estamos até exercendo uma verdadeira fé. O problema é que o tempo em que nós trabalhamos essa fé é muito curto. Muitos de nós têm abandonado a fé rápido. A fé era verdadeira, era legítima. O problema é que diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante das intempéries da vida, diante dos desertos, tribulações, seja lá qual for o nome que você queira dar para os problemas, eles vão sempre existir, por permissão divina. Nunca tente rejeitar aquilo que Deus permitiu que chegasse até nós, porque senão nós vamos estar, amados, agindo como filhos imaturos, e isso vai nos levar, amados, a sermos processados por muito tempo, assim como o povo hebreu foi processado 40 anos no Egito, no deserto, 40 anos no deserto, porque eles eram um povo desobediente, era um povo obstinado, murmurador, e aí eles foram sendo processados, e a gente não quer que isso aconteça com a gente. Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que a vida sempre vai ter, amados, intempéries, tempestades. Jesus disse enchentes, ventos. Isso são, amados, uma hipérbole, né? Isso são uma forma de Jesus dizer que vamos sofrer perseguições, às vezes dificuldades, situações que nós não entendemos por que estamos passando, situações inusitadas. Então, essas figuras de linguagem estão escritas na Bíblia para mostrar que nenhum de nós está, amados, a parte disso. Nós vivemos aqui e sabemos que dificuldades se levantam. Vocês estão comigo? Resistência nem sempre é demônio. Às vezes é uma permissão divina que a nossa fé seja resistida. Deus precisa nos aprovar. Para Ele nos aprovar, nós precisamos ser provados. O propósito da aprovação é aprovação. Vocês estão aqui? Entenda isso. Somos provados porque Deus deseja nos aprovar. Não reprovar. A prova não é para reprovação, é para aprovação. E não é o próprio Deus quem faz isso, Ele permite. Porque a Bíblia diz que Ele não é tentado pelo mal. E Ele não tenta ninguém. Então Deus permite que a gente seja provado para ver até onde vai a nossa obediência, a nossa fé. E hoje eu falo exatamente sobre isso, perseverar. Nesse texto que nós lemos, está falando exatamente sobre esse comportamento que nós precisamos ser perseverantes, que a nossa confiança no Senhor vai ser plenamente recompensada. Volta o primeiro texto que nós colocamos, o 35 aí, por favor. É importante a gente confiar. Por isso não abandonemos o quê? Que vocês têm. Ela será generosamente recompensada.
recompensada. Amados, o pastor Ricardo pregou uma vez, e isso para mim foi assim, um divisor de águas, uma frasezinha dele, que já tinha meditado muito nisso, muito. E ele, um dia eu estava sentado lá em casa com a pastora assistindo uma pregação do pastor Ricardo, estava passando ao vivo, e ele estava falando sobre o crente ser peneirado, ser provado e ser peneirado. E ele falou, ele está chamando de zarandeio, né? Quando o crente é peneirado, falou de Pedro. E ele falou sobre a confiança. Ele disse que a confiança é o ponto crítico da fé cristã. Isso foi tremendo para mim. E a confiança. Que é exatamente, amados, quando você não ouve nada. Você não tem uma palavra. Você não tem uma palavra. E você não se levanta um vaso. Não tem um profeta que se levante. Você não recebe um áudio. Nem um textinho de Instagram, nada. E quando vem, não tem nada a ver com o que você está passando. Você sabe que não é Deus falando com você. E você tem que confiar no Senhor. E você está passando um problema que está afligindo a tua alma. Está trazendo aquele fogo que só quem é cristão sabe quando você passa por aquela coisa que você assim, tem certeza que outro não aguenta no meu lugar. Você está passando por algo que você fica com medo, você fica, Senhor, até onde vai isso? Isso é aprovação. Isso é aprovação. Pedro diz na carta dele, irmãos, não fiquem assustados, como se coisa estranha estivesse acontecendo com vocês por causa de um fogo de provação. Ele disse, não fiquem assustados. Acontece com todos os nossos irmãos no mundo. Acontece com todos. E é nesse momento que a gente tem que confiar no Senhor. Eu me lembro muito daquele texto de Gênesis, quando Deus pediu para Abraão levar Isaac para sacrificar no Moriá. E Abraão levanta e arruma tudo cedo, obediente. Obediência é isso, é dizer amém rápido. Quando Deus te mostra alguma coisa, não ficar, eu vou fazer prova. Se você entender o que foi Deus, obedecer, né? Se você tem convicção que Deus falou, principalmente quando Deus fala, não estou falando de testemunho interior, estou falando quando você escuta a voz de Deus no seu espírito. E Abraão foi rápido, levou Isaac, mas eu imagino como ia a alma de Abraão. Deus pediu para sacrificar Isaac, o único filho, o filho da promessa. Uma coisa é um pai jovem ter um filho, todo pai ama seu filho, pelo menos é para ser assim. Mas você imagina um pai velho, que nunca teve filho. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais babão a gente fica, né? Os pais às vezes tratam os filhos de um jeito, mas os netos de outro jeito, né? Os pais são rígidos com os filhos, mas com o neto, deixa o neto derramar açúcar na cabeça dele, deixa o bichinho, bate no bichinho, né? Os avós ficam babãos, né? Ficam babacas, né? Babacado, né? Imagina Abraão, com mais de 100 anos, tendo que levar o seu único filho para sacrificar. E ali não havia palavra. Talvez ele olhou para o céu e esperou Deus falar alguma coisa e nada. E quando ele se aproximou daquela pedra do Moriá, que ele ia sacrificar Isaac, talvez ele esperou Deus falar em nada. E a gente fica, fala Deus, está chegando o dia, Deus, está chegando o dia, Deus, está chegando o dia do resultado, está chegando o dia do trabalho, da faculdade, está chegando os exames, é tanta coisa, está chegando as contas, as faturas estão tudo aí, é para pagar tudo amanhã, e eu não tenho nada. Eu imagino Abraão chegando ali naquela pedra com esse pensamento, Senhor, estou esperando o Senhor dizer que é brincadeira, estou esperando o Senhor dizer que eu entendi errado, e nada. Ele teve que literalmente pegar naquele cutelo para imolar o seu filho. Quando ele levanta a mão, o anjo aparece e diz, Abraão, chega, basta. A confiança é o ponto crítico da fé cristã, mas a Bíblia diz aqui, em Hebreus, que ela será generosamente recompensada. Quantos se apegam a essa promessa? Amém? Mais um, passa mais um. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amado, nós precisamos perseverar. A perseverança anda lado a lado com a fé.
Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Está aí. Quer um outro texto? Põe aí para mim, por favor, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 5. 2 Pedro 1, 5, por favor. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Olha só, tem a fé, diga amém. Mas tem acréscimos. Você está comigo? Pelo Espírito, Pedro escreveu à igreja que precisava ser acrescentado à nossa fé o quê? Virtude. A virtude, o conhecimento. Não é só ter fé, eu tenho muita fé e não ter conhecimento. Você tem que ter fé, tem que ter virtude, tem que ter conhecimento, né? Não é só você dizer que tem fé. Tenho fé, mas o que você conhece da Bíblia? Quanto é que você se alimenta? Como é que anda a evolução da tua transformação como um cristão, que demonstra que você teve de fato um encontro real com Cristo? O que adianta dizer que tem fé, se não tem virtude, se não tem conhecimento? Mais um. Acrescentar também ao conhecimento o domínio próprio. E acrescentar o domínio próprio, a perseverança. Diga perseverança. E a perseverança, a piedade. São acréscimos da fé. Quem tem fé? Sem fé, mas tem que acrescentar à fé essas coisas: virtude, conhecimento, perseverança, domínio próprio. E a perseverança está aí. Precisamos, amados, nessa noite a gente está falando sobre perseverança. Precisamos perseverar naquilo que já ouvimos de Deus. Ou será que Deus vai ter que estar sempre renovando a mesma palavra que Ele falou no passado, para lembrar que ele não é homem, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Deus falou, e Deus deixa, às vezes, as tempestades virem, para que a nossa fé seja provada. E também na mesma carta de Pedro diz que a nossa fé é provada por meio das tribulações, assim como o ouro é provado no fogo. Agora nós precisamos perseverar, precisamos ficar firme. Uma das atitudes corretas sobre perseverança é não desistir. Não desistir. Quando você não desiste, você já está cumprindo o texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 10, 35 e diante, que diz que nós não somos daqueles que desistem, que retrocedem são destruídos, mas daqueles que perseveram, que ficam firmes e são salvos. O retrocesso, amados, é um aspecto muito forte na vida da maioria dos cristãos dessa geração. Pessoas que são iluminadas, pessoas que recebem dons, pessoas que recebem dádivas, conquistas, portas se abrem. E essas pessoas, elas testemunham muitas vezes, e de repente, num outro momento, elas estão completamente, amados, acabadas na fé. Elas estão desmoronadas. O que está acontecendo? É uma fé que não tem perseverança. Tem até uma fé genuína, mas são pessoas que não perseveram. Ora estão empolgadas aqui e dizendo que vão servir o Senhor até o fim. E que vão isso, que vão aquilo, pode contar comigo, eu estou aqui para tudo. 2 semanas depois essa pessoa virou gás, evaporou, se tornou um crente volátil, né? Sumiu. Isso é uma fé que não tem perseverança. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar pelo seu casamento, você precisa perseverar pela sua família, você precisa perseverar pelas promessas que Deus te fez, você precisa perseverar pela sua cura, pela sua saúde, você precisa perseverar pelas suas finanças, você precisa perseverar pelas relações. Quando entendeu onde Deus te colocou, precisa perseverar pelo lugar que Deus te colocou. Você precisa ser um crente perseverante, que persevera, não desista. Hoje nós estamos vivendo um tempo, uma geração de pessoas que são delicadas. Às vezes os mais fortes, não todos, não é uma regra. Às vezes os mais fortes são delicados. Qualquer pequeno impacto, eles estão se desmanchando. E já desistem. Qualquer resistência que eles encontram, agora eu estou falando no contexto ministerial, se eles encontram uma resistência, seja da liderança, seja de outros liderados, um desagrado, alguma coisa,
Ele coloca 10 anos de palavras que Deus deu para ele perseverar, para ele ser coluna, para ele ser isso, para ele ser mantenedor, ser um dos 10, um dos 12, um dos 72, seja lá o que for. De repente ele já diz que Deus guiou ele para ir embora, porque não são perseverantes. São pessoas sentimentalmente frágeis. É por isso que eu digo, leia a Bíblia. Nós temos um povo de muita fé, mas às vezes de pouco conhecimento. Leiam a Bíblia. Leiam a palavra. A palavra é uma base incomparável. Pessoas precisam estar alimentadas. Precisam ser fortes. Pessoas cristãos fortes. Que não retrocedem por qualquer coisa. Hoje nós vemos um aspecto tremendo, terrível na vida das pessoas. Pessoas que retrocedem o tempo todo. O tempo todo elas estão retrocedendo. E essa não é a vontade de Deus. Eu sei que a gente precisa crescer, amadurecer. Todos nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Todos nós estamos crescendo. E muitos de nós ainda são bebês. Outros de nós já estão atingindo a estatura da maturidade. Mas a gente tem que parar, no geral, com essa história de dizer: ai, Senhor, eu estou fraco. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Ai, Senhor, a minha base está balançando. E dizer: Senhor, eu estou aqui, conta comigo. Isso não é orgulho. Isso é decisão. Perseverar é uma decisão. Diga uma decisão. E há poder nessa decisão. A perseverança, mas é uma forma de nós mostrarmos a nossa boa atitude diante de Deus. Rapaz, está difícil, está com muito tempo, mas eu não vou desistir. Eu não vou parar de orar pelo meu filho. Eu não vou parar de orar pelo meu marido. Eu não vou parar de orar pela minha esposa. Eu não vou. Eu não vou. Porque quando nós desistimos, Satanás toma um lugar. Eu já vi muitas mães crentes empolgadas, eufóricas, porque estão com raiva, porque o filho é desobediente, por inúmeros motivos, né? Aí muitas vezes eu vi mães dizer assim: eu lavo a mão com esse menino, eu lavo as mãos com essa menina, com adolescentes complicados. Não diga isso, nunca diga isso. Eu entrego, eu lavo as mãos. Eu não tenho nada a ver. Quando você faz isso, quando você entrega, Satanás vem e toma. Eu lavo as mãos, eu lavo as mãos com essa mulher, eu lavo as mãos com esse homem. Diga: eu agarro a vida dele em oração. Quanto mais endiabrado, quanto mais endemoniado esse homem, essa mulher se demonstra, mais eu agarro a vida dele nas minhas orações. Eu não desisto. Isso se chama guerra de resistência. Você está comigo? Guerra de resistência. Satanás é resistente. Ele não vai querer soltar a tua empresa, teus negócios, tuas finanças, tua saúde, teu casamento. Ele não vai querer soltar. Ele não vai. Você precisa perseverar na fé. A Bíblia diz que a fé, a nossa fé, lá em 1 João, é a vitória que vence o mundo. Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Porém, uma fé não perseverante, amados, é uma fé fraca. Precisamos perseverar naquilo que Deus nos falou. Você pode dizer amém? Precisamos perseverar. Às vezes a gente fica triste, é normal. Normal. Não, o pastor está triste, a pastora, os líderes estão tristes, mas todo mundo fica triste. E é até bíblico isso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo de número 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Há momentos que a gente fica abatido, é normal, mas nunca destruído. Nunca destruído. Estou cansado, muitas vezes você pode dizer: estou cansado, estou fraco, estou fraca, estou precisando de um renovo de Deus, mas eu vou para a igreja, Satanás, eu vou, venha, dor em todo canto. Às vezes a pessoa está com dor em todo canto. Você já ouviu falar da idade do condor, né? Que muita gente brinca, né? Eu digo muito que eu estou com essa idade, é brincadeira, não é declaração de fé não. Às vezes está com dor em todo canto, né? Dor no pescoço, dor nos pés, dor nas costas, dor na alma. Você já viu, perdoe-me a expressão, você já viu uma pessoa com diarreia mental? Às vezes a pessoa está com isso. A pessoa está que não consegue nem pensar.
Você já viu aquela história, quem conta, acho que é o Kevin que conta? Parece que o homem chegou no médico e o doutor perguntou onde é que dói. Ele disse, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Todo canto doía. Deixa eu ver o dedo dele estava machucado, em todo canto, mas era o dedo, estava doendo. Onde ele botava o dedo, doía. Às vezes a gente está assim. A gente tem vontade de falar com ninguém. Tem gente que quando não está bem, se esconde. Não quer falar com ninguém. A primeira coisa que vem, hoje eu não vou para a igreja. Vai trabalhar? Vai. Porque se não for, leva falta. Se levar falta, dinheiro, vai. Chega lá, bom dia. Trabalha, faz tudo. Mas ir para a igreja, não. Venha para a igreja. Você está comigo? Seja perseverante na sua fé. Seja perseverante. Você não está entendendo? Continua vindo. Você não sabe o porquê de todas as coisas? Continua orando. Amados, essa é uma palavra de Deus. Esse foi o segredo da igreja primitiva. Perseverar. Eu quero que coloque um texto aí para a gente terminar, Jordão, por favor. Atos 2, 42, que não seja NVI. Coloca um outro texto. Deixa eu mostrar para vocês a perseverança dos primeiros crentes. E aqui a gente encerra. Aleluia! Eu vou perseverar, Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, que é a ceia, perseveravam nas orações, mais um. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos ler o texto todo, mais um. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha, eles congregavam. Quais eram os dias de culto aí, gente? Se vocês têm uma boa exegese da palavra, né? Uma boa exegese, né, pastor Fernando? Uma boa hermenêutica, uma boa interpretação. Qual era os dias de culto aí? Todo dia. Se a gente botar um culto na quinta, vem 10 pessoas. Ô povo perseverante. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não estou dizendo para você que a gente vai fazer culto todo dia, não é a vontade de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que os trabalhos que se colocam, nós temos que ser perseverantes, amado. O Senhor conta com vocês. Deixa eu dizer algo, acho que o Kevin já falou isso aqui numa mensagem. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu me preparar no lugar secreto e orar, e já teve vezes até que eu estava até no propósito do jejum, e tive um secreto extraordinário, sobrenatural, e Deus me deu uma palavra, e eu achava que quando eu chegasse aqui na igreja ia ser escalabaxera no meio do mundo, ia ser um labache, e quando eu chego na igreja, a igreja está vazia, e eu preguei pesado, e o culto foi bem mediano. Vocês sabiam que o Espírito Santo se entristece quando nós estamos aqui, quando ele vem para cá? Porque ele vem também, né? Ele não mora aqui não, viu, gente? Quem que sabe disso, que o Espírito Santo não mora aqui? Tem gente que pensa que mora, né? Ele chega aqui quando o primeiro crente chega. E às vezes ele vem com a sua presença para abençoar. Mas quando ele vê aquele pouco ânimo, não flui. Quando a igreja toda decide vir, que a igreja lota, vem muita gente, principalmente num domingo, tudo flui, a palavra de cura sai. Não é, pastor? Tudo flui. E o Senhor se alegra. Quanto mais nós que somos humanos, quanto mais o pastor que é um pequeno servo do Senhor, um comedor de feijão, quando o povo não vem eu fico triste. É uma das coisas que mais me entristece com os nossos obreiros, os nossos amigos do ministério, os nossos irmãos liderados, é quando eles não vêm. Principalmente, a gente ainda está
tendo 2 trabalhos só na semana. Só 2 trabalhos. E eles não vêm. Não vêm na terça, só vêm no domingo. E as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Me perdoe, amados. Eu já vim pregar doente, você nem sabia, mas muito doente. Já vim pregar aqui arrasado. E eu tenho como dizer assim para alguém aqui, Kevin, o irmão fulano, irmão qualquer um dos nossos líderes aqui, se eu não vou poder, eu não estou bem, eu vou numa consulta, eu vou ficar em casa e o culto acontece. Mas eu decido vir, eu decido perseverar. Senão essa dor não vai me parar, essa tristeza, esse problema não vai me parar. Eu venho. Muitas vezes alguns notam, algumas pessoas que conhecem mais a gente, pouquíssimos. Pastor, você não está bem, né? Mas eu prego. E eu já disse, Senhor, eu vou ministrar até a última batida do coração. Enquanto eu estiver vivo, eu venho. Nem que seja trazido nos braços aqui, igual subir e descer aquele homem, né? Bota o microfone na minha boca aí que eu vou pregar. Você está aqui? Que nunca seja necessário acontecer um negócio desse. Mas, amados, eu vou dizer, é uma decisão. Eu vou perseverar até o fim. E não é por causa do dinheiro, não. É por causa do Senhor. Eu amo, isso aqui é a minha vida. Se tirar isso de mim, amados, eu não vivo mais. Eu amo ministrar a palavra. Eu amo quando nós estamos adorando. Quando eu escuto a voz da igreja cantando. É o melhor momento da minha vida. É um gozo inefável no meu coração. Porque eu nasci para isso. Para levar o povo de Deus a adorar, para pregar o evangelho. Quando eu escuto a voz da igreja, eu fico, amados, assim, um gozo inefável. Nós precisamos perseverar. Nós fazer isso por mim, é por isso que não vem. É por isso que não tem galardão. Vocês têm que fazer isso pelo Senhor. É um compromisso. Eu vou para a igreja hoje. Aí chega um familiar. Oh, amados, é uma desculpa que eu não aceito. Chegou alguém não sei de onde, amado, manda ele embora. Chegou de surpresa, diga, querido, você chegou aqui, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu não posso faltar culto. Nós chegou uma pessoa para visitar e as pessoas vêm para mim, pastor, na hora do culto chegou não sei quem da minha família e tal. Eu digo, amado, eu nem respondo às vezes. Amado, se alguém chegar lá em casa, seja quem for, meu pai, se a minha irmã chegar de Santa Catarina, eu deixo ela lá em casa e venho para a igreja pregar. Não por desrespeito ou desonra a minha irmã, que eu amo minha família. Não, mas amados, é porque o Senhor está acima disso. O Senhor está acima disso. E a gente tem que se levantar diante do Senhor como pessoas maduras, deixar dessas desculpas esfarrapadas que a gente tem. Está faltando culto por toda besteira. Amados, isso não dá mais, não desce mais não, sabe? Não desce. A gente tem que crescer, a gente tem que estar reunido. Esse é o pão diário que Deus tem nos dado na nossa congregação. Talvez o dia que você falte, era aquele dia que Deus tinha algo para você. O pastor Ricardo conta num testemunho dele, que no início da fé dele, ele era um crente muito fraco, um crente muito descompromissado. E ele disse que ele ia para a igreja e às vezes faltava. Um dia ele faltou um domingo. E nesse dia aconteceu de uma descida do Espírito Santo, de uma impartição, alguma coisa assim. E ele disse que quando ele ficou sabendo, ele ficou muito triste. Ele sempre teve sede pelas coisas do Espírito. E nesse dia ele tinha ficado em casa por preguiça. Inventou um motivo. E ele disse que no outro domingo ele foi e pediu ao Senhor que acontecesse de novo, porque ele tinha perdido, não aconteceu nada. E ele disse que o Senhor disse para ele que cada reunião era um momento particular, era um momento único. E que ele não deveria mais fazer aquele tipo de coisa. E ele ficou firme no Senhor. E tanto que ele disse que sempre criou filhos e netos assim. Papai, estou doente, não vou para a igreja não. Vamos para a igreja que lá nós oramos, você vai ser curado. Papai, tem o trabalho da escola. Você vai para a igreja, quando voltar faz o trabalho da escola, estuda. Eu não deixo meus filhos, nunca deixei meus filhos faltar por trabalho de escola, por nada. Vou estudar para uma prova, estudo em outro momento, porque esse momento é consagrado ao Senhor, e nós precisamos perseverar na fé que temos. O Senhor é maior do que o estudo, é maior do que todas as coisas. Temos que vir. Deixe para fazer suas compras em outro dia. Faça tudo, mas não toque no que é do Senhor. Você pode dizer amém? Se perseverarmos assim, a nossa confiança será generosamente recompensada. Quantos podem dizer amém?